Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vim visitar a empresa Tecmaf. Estou aqui no showroom deles, tá? E vim tirar uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu mesmo tive muito essa dúvida quando eu estava pesquisando para comprar spindles para a montagem da minha máquina, tá? Qual que é a diferença real entre um spindle refrigerado a água, que no caso é esse, e um spindle refrigerado a ar? Tá? Vamos falar também um pouquinho sobre os modelos, né, redondo e quadrado, que diferenças que existem, né? Quando que é melhor comprar um e quando que é melhor comprar outro. Muito se sabe, né, que a grande diferença do spindle refrigerado a ar e o spindle refrigerado a ar é o sistema de refrigeração. No modelo que é refrigerado a ar, a gente tem o ar é esse aqui, ó. No que é a ar, a gente tem um sistema de ventoinho. Aqui no caso eu estou com dois modelos, tá? Dois modelos de 3 CVs também, tá? Aqui é um de 3 CVs do modelo quadrado e aqui é um redondinho, tá? Só muda a diferença do formato da carcaça, mas eles são refrigerados por uma ventoinha. Então, acoplado ao eixo, tem uma ventoinha, né? Que na mesma rotação que a gente vai girar a ferramenta, essa ventoinha, ela puxa o ar para baixo, né? Passando por todas essas entradas que tem dentro do spindle, tá? Refrigerando, né? Fazendo o sistema de refrigeração. No modelo que é líquida, né? A refrigeração é líquida, nós temos duas entradas, tá? A grande maioria dos spindles não tem uma direção de fluxo, então você pode colocar tanto de um lado para o outro quanto daquele lado para cá, tá? Na verdade, por dentro do spindle tem como se fosse uma serpentina, né? Onde a água circula e faz a refrigeração. Então, muitas pessoas têm em mente que quando a gente trabalha com ventoinha, a gente tem um barulho um pouco maior, porque querendo ou não, essa ventoinha ela faz um certo barulho, ela faz um certo ruído, tá? Já o spindle refrigerado a água, ele não tem esse ruído de ventoinha, então você só vai ver o ruído do motor girando, tá? Quando a gente está com os dois motores ligados, sem estar cortando, sem estar usinando alguma coisa, de fato, o spindle que é refrigerado a água faz muito menos barulho, tá? O spindle refrigerado a ar, ele faz mais barulho por conta desse vento que é gerado pela ventoinha, então faz aquele barulho como se fosse um ventiladorzinho pequeno, aquele zunido, tá? Mas a diferença de barulho é somente quando está fora da usinagem, quando a máquina não está operando, não está cortando ou usinando. Quando a gente começa de fato a usinar, o barulho fica igual. Por quê? O barulho da usinagem em si, né, o barulho do atrito da fresa no material, ele é muito maior do que o ruído, né, que essa ventoinha faz, que esse spindle refrigerado faz, ou que esse spindle refrigerado a água faz também, tá? Então, com relação ao barulho, eu desconsideraria esse fator, né? Porque o barulho da usinagem, ele é maior que os dois barulhos ao mesmo tempo. Então, você não vai ouvir o barulho da ventoinha quando o spindle estiver ligado, porque o barulho da usinagem em si, ele é maior do que o barulho do spindle ligado. Falando um pouco sobre prós e contras de cada modelo, a gente tem que se atentar, tá, que o modelo mais vendido comercialmente, quando a gente compra máquinas prontas, tá, é um modelo que trabalha com ventoinha, tá? Ele é muito mais prático de você fazer a instalação porque ele não tem os dois fios, né, que vão sair para o reservatório de água ou para o próprio chiller. Então, a parte de instalação ela é muito mais simples, você tem um componente a menos, né? Você tem duas mangueiras que saem a menos, você tem uma bomba de água a menos, você tem um reservatório, um espaço para você colocar o reservatório de água ou o chiller a menos. Então você tem mais praticidade, tanto na parte de instalação, né? Quanto às vezes numa possível manutenção, uma troca de lugar, você vai arrastar a máquina para algum lugar, vai fazer alguma limpeza, então você tem muito mais preocupações quando você está trabalhando com spindle refrigerado a água, por quê? Tem mangueira, tem a fiação, tem a bomba d'água, tem o chiller, tá? Então, esse modelo com ventoinha, ele é mais prático e ele é mais usado na grande maioria das máquinas. O modelo refrigerado a água, ele tem uma vantagem superior em relação ao modelo com ventoinha. Por quê? Eu consigo trabalhar com baixas rotações sem comprometer o sistema de refrigeração. Lembra que eu mencionei? O sistema de ventoinha, a gente consegue até ver a ventoinha aqui, ó, não sei se vai dar para ver no vídeo, tá? Mas o sistema de ventoinha, ele é acoplado ao eixo. Então, a rotação que eu estou falando para minha ferramenta girar é a mesma rotação da ferramenta. Esse modelo especificamente, ele trabalha com uma rotação máxima de 18.000 RPMs. Ou seja, minha ventoinha está rodando a 18.000 RPMs. Se eu diminuir essa rotação pela metade, né, colocar 50%, eu vou ter 9.000 RPMs. Só que minha ventoinha vai fazer uma redução, né, do vento em 50% também. A gente tem que ter em mente também que quando a gente trabalha com rotações muito baixas, a gente vai ter um aquecimento muito alto desse modelo, tá? Geralmente as empresas recomendam você trabalhar com um spindle com ventoinha acima de 60% a 70% da rotação nominal. Ou seja,
com 18.000 RPMs, o recomendado é que você trabalhe ali acima de 12.000 RPMs para que você garanta, né, que a rotação que a ventoinha esteja girando seja suficiente para a gente refrigerar todo o sistema do spindle. Já no modelo refrigerado a água, a gente não tem esse problema, porque como a refrigeração é líquida, ela passa, né, por aqui, independentemente da rotação que a gente escolha utilizar, esse modelo, né, ele sempre vai se manter com a mesma temperatura, que é a temperatura que está a água. Mas Kleber, quando que eu usaria uma rotação baixa, tá? Esse é um exemplo clássico, tá? Esse spindle, eu até peguei esse spindle grandão, é um spindle de 7.7 kW, tá? É um spindle bem grandão. Ah, não, na verdade é 5.5 kW, né, que dá mais ou menos 7,5 cavalos, tá? É um spindle bem parrudo, tá? Então, ele é um modelo refrigerado a água e ele é bom para usinar alumínio e pedras. A gente consegue ter um controle de rotação muito bom. Por quê? Quando a gente abaixa a rotação, quando a gente não está trabalhando na rotação nominal, a gente tem uma queda no torque do motor, tá? Então, em vez de ele estar trabalhando com torque máximo, ele está trabalhando com torque reduzido. Lembra? Tem uma curva, né, no spindle. Quando a gente trabalha com rotação baixa, o torque dele é menor. Quando a gente está trabalhando na rotação próximo da rotação de pico, né, que é a rotação máxima ali, ele tem o pico de torque também. Então, esse spindle a 18.000, ele está na máxima força dele. Quando a gente diminui, tá, eu vou diminuir o torque, né, consequentemente aumentando a corrente que é necessária para fazendo esse spindle girar, né? Eu vou ter um aumento significativo na corrente, né, para compensar essa falta de torque. Consequentemente, eu vou ter um aquecimento ainda maior, tá? Quando um spindle ou um motor trabalha com um aquecimento elevado, ele tende a cair a potência, tá? Então, para trabalhar com rotações mais baixas, o recomendado realmente é um spindle com refrigeração líquida, tá? Porque a gente consegue manter a temperatura dele independentemente da rotação que a gente escolha trabalhar. Só que é algo muito importante que muita gente negligencia. Um spindle refrigerado a água, ele tem sim uma recomendação de temperatura da água, tá? Não é só você colocar um reservatório de água e esquecer lá, tá? A gente tem que geralmente colocar um controle de fluxo, né? Que é uma bolinha que fica girando, indicando, né, que está passando água, porque não adianta eu colocar um spindle refrigerado a água e não ter água no meu reservatório, ou a bomba estar quebrada. Por quê? Eu vou acabar queimando o spindle, tá? Esse spindle aqui não vai queimar porque o giro dele, né, é junto com a ventoinha. Então, aqui a gente tem que ter mais atenção. A gente tem que ter um reservatório e estar sempre prestando atenção na qualidade que está a nossa água, né? Porque imagine, você está trabalhando ali com madeira, com MDF, você não pode ter um reservatório aberto, porque sempre vai cair partículas, né, ali dentro. Então, daqui a pouco aquela água vai virar uma lama, né? E, consequentemente, não vai ter a mesma eficiência do que uma água limpa, né? O recomendado também é que a gente utilize água desmineralizada, né? Ou água de reverso osmose. É uma água que ela não tem sais minerais, tá? Então, purifica-se bastante a água para que ela fique o mais limpa possível, evitando também o aparecimento de algas nas mangueiras, principalmente quem trabalha com mangueiras translúcidas ou transparentes. Então, Kleber, eu estou utilizando um spindle refrigerado a água e não tem um chiller, eu tenho um reservatório de água, só que a temperatura ambiente da minha cidade, ela fica próximo dos 40 graus. É recomendável utilizar? A resposta é não, tá? Você tem que manter a temperatura da água próxima do ideal pelo fabricante, que a grande maioria dos fabricantes recomenda que a água esteja por volta de 22 graus. Se eu estiver falando a temperatura errada, eu vou até deixar aqui na tela. Mas a temperatura tem que ser controlada, não é você colocar um balde ou um reservatório de água e largar para lá, tá? Então, você está trabalhando com um spindle 8 horas por dia, na potência máxima dele. Aqui eu não estou falando rotação, tá? Eu estou falando potência exigida máxima. Então, por mais que eu esteja trabalhando com uma rotação baixa, se for um material de alta dureza, né? Por exemplo, um alumínio, estou trabalhando com um mármore, eu vou estar exigindo muita corrente do motor e, consequentemente, um alto aquecimento do motor. Então, é recomendado que eu utilize um chiller. Por quê? O chiller, ele tem a função de reduzir a temperatura da água, tá? O chiller que a gente utiliza nesses motores são os mesmos utilizados em máquinas laser, tá? É um equipamento, né, que funciona como se fosse um mini frigobar, né, que ele vai refrigerando a água, ele vai reduzindo a temperatura da água. E no chiller a gente consegue controlar a temperatura que a gente quer que a água se mantenha, tá? Então, lembre-se,
você está utilizando no spindle com refrigeração líquida, você vai ter uma preocupação a mais também. Você vai ter que cuidar para que a água esteja passando, para que a água tenha qualidade, né? Não seja uma água suja, e também com a temperatura da água. Não é simplesmente ligar um spindle num reservatório de água e largar para lá, ficar usinando 8 horas por dia na potência máxima, porque se a água aumentar demais a temperatura, você vai acabar queimando o seu spindle e a garantia de qualquer empresa não vai cobrir isso, tá? O recomendado é sempre tomar cuidado com a temperatura da água para que você não venha a queimar o seu spindle. Quando a gente está falando de temperatura elevada para queimar o spindle, se aplica tanto ao spindle com refrigeração líquida, tanto o spindle com refrigeração mecânica, né, por ventoinha. A gente não pode ficar trabalhando com uma rotação muito baixa por um período muito longo, porque a gente vai acabar superaquecendo, né, todo o bobinamento do motor, e ele vai acabar derretendo, tá? Bom, galera, espero que tenha ficado claro a dica que eu passei para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Aproveitando que eu estou aqui na Tecmaf, eles estão com uma promoção imperdível de spindles e kit de spindle, né, que na verdade seria o spindle com o inversor. O preço especial, você sabe que nós somos parceiros aqui da empresa Tecmaf, então utilize o meu cupom Kleber5 para você ter 5% de desconto. Beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.